Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Valéria, sou aqui do canal Gratiluz em Ação e eu venho trazer conhecimento sobre espiritualidade e astrologia para vocês. Vocês devem estar se perguntando, mas por que ela está falando de narcisismo se isso faz parte da psiquiatria e da psicologia? Mas eu também posso provar que isso faz parte da espiritualidade porque ele está na Bíblia e tudo que é espiritual, é bíblico, a gente sabe que tem uma coisa ligada à outra. Eu até fiz algumas anotações e daqui a pouco eu vou explicar para vocês algumas etapas do narcisismo, porque muitas pessoas ainda passam por isso, mas ignoram, tá? Então, se você começou a se identificar, já ouviu falar sobre isso e tem curiosidade, já fica aqui nesse vídeo até o final para você conseguir entender, porque isso pode salvar a sua sanidade mental e a sua saúde física e emocional, tá bom? O narcisismo, gente, para começar, antes que venham me atirar pedras, falar que eu tô querendo destruir famílias ou falando bobagem, o narcisismo ele é abordado na Bíblia, tá? Em Timóteo, em Marcos, em Gálatas, em tudo mais. Mas eu peguei um trecho aqui para você ter uma noção. Olha, ele é abordado na Bíblia, no Novo Testamento, em 2 Timóteo 3, 1, 7. Eu vou colocar até aqui em cima para vocês entenderem. Ali tem algumas palavras que me marcaram muito, ó. As pessoas serão amantes de si mesmas. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e soberbos. O que mais que a gente está vendo hoje? Caim era narcisista. Aqui é em Caim um dos traços que hoje os especialistas tratam como transtorno de personalidade. Na psicologia, os narcisistas eles constroem um santuário próprio em volta de si mesmos. Ou seja, o narcisismo é a ausência de empatia ou nenhuma empatia pelo próximo. Ele trata as pessoas como objetos e eles acham que eles devem ser o centro do mundo e que você tem que viver em prol deles. Então eles fazem projeções negativas em você, eles falam coisas que você é, mas no fundo eles estão falando deles. Quando um homem narcisista se separa de uma mulher, é natural ele difamá-la, ele falar que ela traía, que ela era porca, que ela era preguiçosa. Por quê? No fundo, eles estão falando deles mesmos. Os traços de personalidade narcisistas são diferentes dos transtornos de personalidade. Há pessoas que têm traços por terem sido criados por essas pessoas e podem se tornar sim, mas alguns ficam apenas com os traços que podem ser tratados. Mas o transtorno de personalidade em si, o narcisismo em si, ele não é tratável, porque é um transtorno e não uma doença. Doença você toma remédio, você faz tratamento, ele tem cura. O narcisismo não. Por que o narcisismo não tem cura? Ainda na medicina, na psicologia, é uma coisa impenetrável, ou seja, as pessoas não conseguem acessar o narcisista. Eles fazem o quê? Eles tratam o círculo familiar desse narciso. O narcisismo tem algumas etapas quando ele acha um alvo em potencial. Quais são os alvos em potencial? Pessoas vulneráveis, com autoestima baixa, que tenham famílias disfuncionais, eles arrumam brechas aonde tem disfuncionabilidade. Primeiro ele começa com o love bombing e o espelhamento. O que é isso? O love bombing ele vai te encher de amor. Por exemplo, se você vem de uma família que eles não tratam você bem, que eles te tratavam como lixo, enfim. O narcisista vai te tratar que nem uma princesa, uma rainha. E quando eu falo em narcisismo, é homem e mulher. Os dois se comportam da mesma maneira. Nós estamos vendo aí no Brasil, no mundo inteiro, a atriz, né, que trabalha desde os 4 anos de idade, Larissa Manoela. A Larissa, ela é provavelmente filha de uma mãe narcisista, tá? Ela, inclusive, falou algumas coisas, enfim, eu não tenho acompanhado muito, mas eu tenho visto algumas coisas. O que o narciso gosta? Ele gosta de status e poder. O que a família mais tá brigando ali é por causa de dinheiro, né? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Quais são as etapas? Love bombing é onde ele vai te encher de amor, para te encher de amor e te deixar codependente dele e dar altas descargas de dopamina no cérebro. Para quem não sabe, a dopamina é um dos hormônios do prazer, ou seja, você vai sentir que você encontrou a tua alma gêmea e tudo mais. Quando aquele ser das trevas, tá? Porque eles são seres das trevas, eles são provavelmente mandados pelo capiroto para esse lugar, tá? Eles entendem que eles te fisgaram, o que eles vão começar a fazer? A te desvalorizar.
Por quê? Pra você começar a ficar sem entender, pra você ficar confusa, pra você começar a se questionar. Peraí, o que eu fiz pra esse ser tão maravilhoso que me tratava tão bem, me tratar assim agora? E você vai buscando cada vez mais, incessantemente, agradar aquela pessoa e a validação dele. Mas é isso que ele quer. Quando ele entra na etapa da desvalorização, é quando ele já tá com uma outra vítima, porque ele já arrancou o máximo que ele podia de você naquele momento, ele já tá vendo que você já não é tão interessante pra ele, porque a gente é brinquedo, é objeto. O narciso, o pai, a mãe, o companheiro, a companheira, quem quer que seja, o chefe, ele não te vê como uma pessoa. Então não sonhe que você vai reabilitar uma pessoa dessa, que você não vai, tá? O narciso, ele faz o quê? Ele te coloca numa prateleira, né? Quando ele termina com você, ele some, aí ele começa a postar em redes sociais que ele tá bem, que a vida dele tá uma maravilha. Você olha e fala, caramba, era uma bosta, porque eu não conseguia isso com aquela pessoa, agora ele tá tão bem, o problema era eu. É isso que ele quer que você pense. Aí ele vai brincar com um brinquedinho novo, e depois ele vai te procurar, falando que ele viu que não era bem isso. Aí ele vai tentar o gaslighting, né? Quando você fala, não, eu não quero mais saber disso. Tá? Porque tem gente que já se toca e já sai disso. Quando ele tenta o gaslighting é a inversão de culpa. A inversão de culpa é onde ele vai falar, mas eu fiz isso porque você me obrigou, eu te traí porque você me obrigou, porque você não me deu atenção. Gente, traição é uma escolha. Acordem pra vida, mulheres e homens que estão passando por isso. Essa pessoa não vai mudar. Ela te traiu porque ela não tem caráter e isso ela fala mais dela do que de você. Ou seja, quando ele volta a te procurar, ele apenas quer validar o ego dele, pra ele ter certeza que ele consegue te trazer de volta do jeito que ele quer e como ele quiser. Ele vai te prometer tudo que você queria, ele vai falar que ele vai casar, que ele quer ter filhos, ele vai se projetar de novo, ele vai vir pro love bomb de novo. E automaticamente, após o gaslighting, você cai, porque você acredita, você gosta daquela pessoa e você está envolvido emocionalmente com ele. Mas pra ele, você é só apenas um jogo onde ele volta pra validar o ego dele. Tá? Eles são perversos, eles são assim. Eles são os FDPs mesmo, tá? Eles são assim. Quando eles conseguem o que eles queriam, ele vai voltar a te socar pior, tá? Ele vai voltar a te desmerecer, ele vai voltar a fazer aquelas piadinhas sem graça, a te colocar abaixo de bosta de cachorro. É isso mesmo, é isso que eles fazem com você, tá? Porque ele já viu que você se recuperou, que você tá se recuperando, que você voltou pra academia, que você voltou a trabalhar, que eles fazem você se sentir um lixo. Quando você casa com um homem desse, ele fala pra você que esse emprego não é tão bom, ele vai falar que aquela tua amiga tá dando em cima dele, ele vai fazer você se afastar de todo mundo, porque todo mundo que possa abrir teu olho não presta pra ele. Eles são desse jeito. Quando eles te trazem, eles fazem o hoovering, né? Que após o gaslighting você cai, você vem pro hoovering, ele te traz de volta pro ciclo. Ah, você pode ter certeza que você vai ter o cão do teu lado. Ele vai fazer o inferno com a tua vida. Aí, você vai lá e termina de novo. Quando você fala não, sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a te difamar, ele vai ligar até pro teu chefe pra falar mal de você, ele vai confidenciar pro chefe coisas que você confidenciou pra ele, ele vai falar que você falava mal dele, ele vai inventar histórias, ele vai colocar o teu ciclo todo contra você. Aí quando você ligar pra pedir satisfação, porque ele quer suprimento narcísico, ou negativo ou positivo, sabe o que ele vai falar? Eu fiz isso porque eu te amo, porque você não queria saber de mim, você não tava me respondendo mais. Aí você, quando você já tem filho com cara desse, você tem que usar a pedra cinza. Entra no juiz, peça a pensão, não abaixa a cabeça. E outra, quem acreditar em você acreditou, quem não acreditou que se dane, tá? Porque sempre vai ter alguém que vai acreditar e vai ter gente que vai ficar do lado do alecrim dourado. Quando isso acontecer, entenda que fecha as portas, é pedra cinza. O que é pedra cinza? Bloqueia na rede social, não dê acesso à sua vida. Se você tiver filho, olha, começa a instruir o teu filho o seguinte, o que acontece aqui, o que acontece na casa do teu pai, fica na casa do teu pai, na casa da tua mãe, fica na casa da tua mãe. Porque ele vai querer saber, ele vai querer triangular, ele vai querer fazer e acontecer, ele vai fazer o inferno com a tua vida. Então, se você já percebeu que o cara é narcisista, que a mina é narcisista, voa, cai fora, foge desses cão, como se estivesse fugindo do diabo, fugindo da cruz. Faça isso, tá? Quando isso acontecer, a melhor forma, procurar um terapeuta, um psicólogo, alguém que tenha especialidade em narcisismo, porque quem nunca passou por isso não entende, gente. A pessoa pode estudar, ela não vai entender, tá? Agora eu vou colocar, no caso, na outra parte, o restante desse vídeo, porque é bastante coisa. Se você já ficou até aqui, já vai pro outro vídeo, porque eu vou gravar lá, tá? Porque isso é muito importante, isso salva vidas, e hoje está ficando mais exposto, graças a Deus.
tá? Já vai lá na parte 2, eu vou deixar fixado esse vídeo para vocês entenderem. Agora eu vou falar sobre difamação, sobre como vocês vão agir para fazer esses seres correrem de vocês.